Muito boa tarde. Agora está mais animado, né? Não fiquem magoados por conta disso. Hoje vamos falar, dentro do estudo de Joana de Ângelis, sobre um assunto importantíssimo. E esse estudo foi retirado do livro Florações Evangélicas, pelo Espírito Joana de Ângelis, psicografia do nosso querido Divaldo. O nome já é bastante sugestivo. Mágoa. Quem não se magoa? Será que verdadeiramente nós perdoamos? Ou não precisamos nem perdoar porque não somos ofendidos? Ou diante de uma contrariedade, de um revés, de uma negação, nós caímos nesse terreno muito perigoso. Por que digo perigoso? Porque simplesmente a mágoa, ela tem relações muito íntimas com determinadas enfermidades. Eu citaria duas aqui, só duas, para vocês não ficarem impactados. Uma enfermidade física que vocês conhecem com o nome de câncer. E uma enfermidade psíquica e espiritual que será o nosso tema do segundo período, a depressão. E hoje o tema é as multifaces da depressão. Então vamos analisar essa mágoa, que o nome já diz, é uma má água. É uma água pútrida, subterrânea, que habita a parte mais íntima do nosso psiquismo. Onde ali nós ficamos a triturar esses ressentimentos. Quando somos contrariados, tudo aquilo que o nosso ego não aceita. E até tem a mágoa de nós mesmos. Quando os pensamentos afloram na nossa mente consciente, que é uma necessidade reencarnatória, como diz o nosso querido Jung, e que nós precisamos aceitar e não nos magoar de nós mesmos. Afinal, eu não sou isso. E eu fico magoado comigo mesmo. Certas reações. Por isso, a mágoa ela tem uma íntima ligação com a culpa. O que é a mágoa do outro, se não a projeção da minha culpa no outro? Afinal, o culpado é o outro, que me ofendeu, que me contrariou, que me magoou, e eu sou a vítima, eu sou o pobrezinho, eu sou o coitadinho. Então, eu faço uma transferência dessa responsabilidade para o outro. Agora, eu tenho mágoa da família, eu tenho mágoa da sociedade, eu tenho mágoa do meu chefe, eu tenho mágoa do meu filho, da minha mulher, mas também do governo, mas também de Jesus, e até mágoa de Deus, que me faz sofrer. Vejam como isso é sério, gente. Como nós precisamos fazer esse trabalho de transformação que não é fácil. Então a Joana nos diz, num dos seus trechos, que durante o dia, muitos fatores conspiram contra a tua harmonia mental, não te cabendo agasalhá-los, como a mágoa. Resolve assim cada situação com calma, segurança, não guardando esses resíduos mentais tão negativos, pois certamente eles atingirão o seu corpo físico, atingirão suas células, atingirão suas organelas celulares, destrambelhando tudo, fazendo um desarranjo completo. E o que é o câncer, senão um desarranjo celular? Fato consumado, mente liberada em programação de novo cometimento superior. A tua saúde, irmãos, depende sempre do teu comportamento moral e espiritual. Não vou aqui ficar a repetir
tudo que já falamos aqui da ascendência do espírito sobre o corpo. Bruce Lipton. A mente controla a nossa biologia. Então passamos a ter responsabilidade sobre nós mesmos. Então temos que partir desse entendimento, dessa compreensão, dos nossos sentimentos para transformá-los. Senão vamos ficar a braços com tantas dores e com tantos sofrimentos que a mágoa proporciona. Então, Joana já começa dizendo o seguinte: é uma síndrome alarmante de desequilíbrio, e a presença da mágoa faculta a fixação de graves enfermidades físicas e psíquicas no organismo de quem a agasalha. Só isso aqui eu já podia ir embora. Já dá para vocês entenderem tudo. É uma síndrome alarmante, que gera um alarme para o nosso despertar, para o nosso equilíbrio, para a nossa proposta de mudança, já que a mágoa, que é exatamente a não aceitação do outro e a nossa transferência para o outro de responsabilidades que nos cabe, ela gera essas enfermidades físicas e psíquicas. Então, como diz Joana, a mágoa pode ser comparada a uma ferrugem perniciosa. Então vocês imaginem essa ferrugem na nossa arquitetura celular, destruindo o metal em que se origina. Porque a mágoa, ela macera. A mágoa, ela é corrosiva, ela é destrutiva. E vocês vão ver no transcurso do nosso trabalho algumas situações, dentre outras. E olha a beleza do Chico, o que ele nos fala sobre a mágoa. Eu fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Ficamos aqui a analisar essa frase do Chico, um espírito de alto coturno, de alta hierarquia. Será que realmente Chico Xavier ficaria triste diante de uma ofensa? Por que eu estou falando isso? Porque eu me lembro de Gandhi. Mahatma Gandhi. Mahatma é um título, o nome dele é Mohandas. Mahatma, quando foi alvejado, perguntaram a ele: mestre, você perdoa aquele que te ofendeu, que te alvejou? Então, nas vascas da morte, ele respondeu: não, eu não perdoo. Como assim? Não tenho nada a perdoar, eu não fui ofendido. E Chico se enquadraria nisso. Mas por isso temos que interpretar. Essa tristeza do Chico quando ele é ofendido, não é de contrariedade. Não é porque o ego do Chico foi contrariado, mas é uma tristeza de compaixão. Mal comparando a de Jesus. Jesus se entristecia não pela atitude do outro, mas pelo que o outro iria passar diante disso. E Chico Xavier da mesma forma, como Gandhi e outros grandes espíritos. Essa tristeza é um sofrimento, sabendo o resgate que aquela criatura, que aquele ofensor terá que passar. É diferente, gente. Isso é misericórdia. Então não temos que levar ao pé da letra. O Chico fica triste quando é ofendido. Da mesma forma, ele ficaria mais triste se fosse o ofensor. Jamais ele ofenderia. E se isso acontecesse por uma reação quase que espontânea, natural, ele ficaria triste com ele mesmo no sentido de autocompaixão. Então temos que analisar isso, que isso é muito importante. Então Joana diz que normalmente a mágoa se instala, olha só, nos redutos do orgulho ferido, do amor próprio ferido, porque é exatamente isso. E paulatinamente se desdobra numa doença, num seguro processo enfermiço, que termina certamente por vitimar aquele que está magoado, o hospedeiro. E é uma verdade.
E aí eu me lembro uma frase de Jean-Yves Leloup, que ele diz que nós não somos rejeitados nem magoados, e sim por aquilo que a gente espera do outro. A gente só se magoa quando o nosso ego é ferido, quando o nosso amor próprio é ferido, quando somos contrariados. E certamente vamos dizer a nós mesmos, aonde eu errei, aonde eu falhei, aonde eu não correspondi, por que não sou amado. E aí então, a gente vê o processo de culpa muito próximo a esta situação da mágoa. Entendemos dessa projeção no outro da responsabilidade que é nossa. Olhem só, porque isso é fundamental, a estrutura da mágoa. Não atendeu a minha expectativa. Olha o ego aí. Ou seja, não atendeu a minha expectativa, não fez o que eu queria, eu me magoo. Não fez o que eu queria. Olha a dominação aí. E fez o que eu não queria. Então é um processo, né, de contrariedade profunda às nossas normas, às nossas crenças, aos nossos valores. E aí vocês começam a entender a proximidade, que vai ser o nosso segundo tema, da mágoa com a depressão. Porque a depressão está instalada aí. Ou seja, a minha expectativa não foi atendida, o meu ego não foi atendido, eu acabo entrando num processo de baixa autoestima, de frustração, de incapacidade, de incompetência, de imprestabilidade. Afinal de contas, eu sou imprestável, eu não sou amado, eu não sou querido, eu sou ofendido, eu sou magoado. Olha a gravidade disso. Então, quando falamos de mágoa, falamos também de depressão. Pois é uma enfermidade da alma, a enfermidade do poder não atendido, de um egocentrismo imenso. E nós temos, na doutrina espírita, na tribuna espírita, essa sinceridade. Porque não vamos aqui ficar botando a mão na cabeça de ninguém. Tadinho, ele é tão doentinho, ele é tão deprimido. Não, temos que falar a verdade. Como diz Jesus, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Aí eu trouxe para vocês um relato de Alta de Souza. Alta de Souza desencarnou, é uma potiguar de Macaíbas. No livro, foi o primeiro livro do Chico, ela nos trouxe, pela mediunidade do Chico, uma poesia. Poesia relacionada à mágoa. Que espírito sofredor foi essa criatura. Alta de Souza, para quem não sabe, aos 3 anos perdeu os pais. A vida dela foi composta de perdas. E quando falamos de mágoa, falamos também, eu me magoo diante das perdas. Diante daquilo que a vida me tirou. Diante daquilo que a vida me contrariou. Então, aos 3 anos ela perdeu os pais. Aos 12, o irmão mais novo desencarnou após a explosão de um candeeiro. Ela adquire tuberculose, ela veio desencarnar aos 24 anos com tuberculose. Se apaixona por um homem e os irmãos impedem a relação dela com esse amor por conta da doença dela. Sabe o que aconteceu? A grande paixão dela desencarna com tuberculose antes dela. Então vejam a dor, o sofrimento expresso na sua poesia dessa mulher, Alta de Souza. Acompanhem comigo, está lá no livro Parnaso Além Túmulo. Muitas vezes sonhei na terra ingrata. Olha como ela se refere à terra ingrata. Espírito, hein? Em espírito, Alta de Souza. A terra ingrata, foi ingrata comigo. Aliás, é um sentimento muito comum ao magoado. O outro foi ingrato. O ofensor é um ingrato. Eu sou o injustiçado. O paraíso doce da aventura, vendo somente o espinho da amargura, que as nossas tristes lágrimas desata. Olha o sofrimento expresso nessas letras, gente.
desse espírito que sofreu tanto, com tantas perdas nessa encarnação, dessa poetisa, escreveu um livro chamado Horto. Somente a dor intérmina que mata. Então nós estamos vendo aí o processo depressivo dessa mulher, diante da mágoa, diante daquilo que a vida lhe tirou. Porque a dor intérmina é a imortalidade da dor. Isso nós vamos falar na depressão. É um estado que está além até do suicídio. Porque se eu me suicidar, a minha dor não vai terminar. É como se a pessoa já entendesse a vida espiritual, embora não entenda. Mas é uma questão da imortalidade da dor. Isso nós vamos encontrar numa síndrome na psiquiatria chamada síndrome de Cotard, que é a negação completa, é o eclipse da esperança. Que nós vamos ver isso na depressão no segundo tempo. Então, a dor intérmina, uma dor que não termina. A alegria mais lúcida e mais pura, o veneno da acerba desventura, que fere em nós a aspiração mais grata. Olha o sofrimento dessa criatura, profundamente magoada com a vida. Se apenas vi, porém, a mágoa intensa, que rouba a luz, o amor, a paz e a crença. Rouba tudo. É que a dor da minha alma em tudo eu via. E aumentava a minha íntima tristeza. Olha o estado de melancolia aí. Muito comum nos processos depressivos. Estado de tristeza, de melancolia. Não é a tristeza que o Chico falou, a tristeza de compaixão. É a tristeza diante do que a vida a contrariou. Vendo em tudo na própria natureza, a mesma dor que eu tanto padeci. Então estamos vendo aí um transtorno da afetividade, que nós encontramos na depressão. Que a depressão é um transtorno do humor, é um transtorno da afetividade. Eu vejo tudo nebuloso, embora o dia esteja ensolarado. Então, na própria natureza, por mais bela que ela se apresenta, ou que se apresentava, ela via a dor que ela tanto padecia. Mas Chico diz que o pranto das grandes mágoas não te faça esmorecer. Olhos que nunca choraram, raramente sabem ver. Olha que coisa linda, gente. Precisamos sim chorar, carpir nossas dores por conta de tantas imperfeições que adquirimos, em reencarnações mal sucedidas. Então precisamos sim chorar. Precisamos passar pelas grandes mágoas, as grandes perdas, para entendermos que não perdemos nada. Então aí entra o autoconhecimento, entra a autoaceitação de que nós sim nos ofendemos, nos magoamos, nos ressentimos. Temos que chorar para começar a nos ver, para começarmos a nos entender. Então Chico foi realmente muito sábio aqui nessa colocação. Então, quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque. Continua Chico. Não responda da mesma forma. Apenas sinta a compaixão daquele que precisa humilhar, ofender e magoar para se sentir forte. Olha o entendimento. Porque falamos tanto de perdão, Jesus nos coloca tantas frases sobre o perdão, mas eu pergunto, como perdoar? Como iniciar esse trabalho de perdão? E aqui Chico nos coloca, precisamos ressignificar a atitude do outro como a nossa. Porque ressignificando a nossa atitude, entendendo o que nos faz errar, nós começamos a trabalhar o auto-perdão. E, consequentemente, passamos a perdoar o próximo. Então,
entendendo o outro, ressignificando a atitude do outro, que ele precisa ofender e magoar, humilhar, para se sentir forte, nós passamos a perdoá-lo. Então, vocês estão vendo aí a terapêutica do perdão, que é tão difícil de ser colocado em prática. Então, vocês já sabem, diante de uma ofensa, analise. O que fez o outro tomar essa atitude? A ponto de me ofender. Porque se ofender, todos nós vamos nos ofender. Ninguém é Gandhi aqui, nem Chico Xavier. E muito menos Jesus. Agora, precisamos compreender nossas mágoas. Existem mágoas e existem mágoas. Mágoas mais intensas, mais duradouras, altamente corrosivas e mágoas passageiras, vamos assim dizer. Mas Joana diz que é de fácil combate no início, ela pode ser expulsa mediante a prece, singela e nobre, possuindo todavia o recurso de, habitando os tecidos delicados do sentimento, desdobrar-se em modalidades várias. Então ela nos indica aqui a prece. Prece é para quê? Para que vamos orar? Vamos orar para nos fortalecer. Por isso digo, estava falando para Maria Amélia agora há pouco, a importância, já que Sérgio Felipe falou da meditação, hoje é uma prática mundial, no sentido do autoconhecimento, no sentido da autoconfiança, da fé, do entendimento, da compreensão, do enraizamento no nosso status, para a gente fazer a nossa mudança. E a oração vai ser no sentido de pedir ajuda aos céus, para que eles, os Espíritos, nos ajudem a nos vencer. Que a nossa vitória não é com outro. Nossa vitória é conosco mesmo. Diante de nossas impropriedades, das nossas incúrias. Então a nossa luta, como diz Joana, que é um quartel sem armas, é conosco mesmo. E continuando ela diz, para sorrateiramente a mágoa, apossar-se de todos os departamentos da emotividade, engendrando, olha como ela coloca, cânceres morais irreversíveis. Ao seu lado instala-se quase sempre a aversão, que estimula o ódio, etapa grave do processo destrutivo. Claro, se eu me magoo com a companheira, quando falamos de mágoa, automaticamente falamos de quê? Qual o sentimento que acompanha muito a mágoa? Quase que um desdobramento da mágoa. A vingança. Se você me magoou, de alguma forma eu vou querer me vingar de ti. Seja materialmente, seja verbalmente, seja como for. Eu costumo brincar que o espírita, sabendo das implicações, ele se vinga da seguinte forma. Tá vendo? Lei de causa e efeito. Te pegou de calça curta. É a lei. O castigo vem a cavalo. Mas não é uma satisfação quando a gente vê o inimigo, o adversário, aquele que nos magoou, naufragar? A gente dá aquele sorrisinho de esgar no canto da boca. Enquanto estamos fazendo isso, estamos aí parados. Porque a vingança vai estimular mais vingança. Não, mas eu me vinguei e botei tudo para fora. Não botou, não. Pelo contrário. Nós estamos estimulando o sentimento diante de uma próxima mágoa. Então, isso vai acumulando. Como diz Joana, é um câncer moral. E quando falamos de câncer moral, falamos de câncer físico. Porque ele magoa e aquele vai emitir vibrações destruidoras de vingança, querendo se vingar. Então veja esta interação.
entre nós, de mágoa, vingança, que gera também mais mágoa, que gera vingança no outro. E ficamos nesse processo de uma via de mão dupla, estagnados. Por isso a doutrina vem descerrar este véu, importantíssimo para o nosso trabalho de quê, gente? De renovação. E creiam, esta renovação gera no nosso corpo, né, fluidos, energias altamente positivas, à procura da saúde integral que tanto almejamos. Então temos que compreender aqueles que nos magoam. Então essa frase de Weiner nos diz, aquelas pessoas que nos magoaram fizeram apenas o que sabiam fazer. Olha o ressignificado. É o que ela pode dar. Não vão poder exigir de um escorpião que ele lhe faça carinho. Porque o escorpião só pica, só envenena. Então é o que eles sabem fazer, em função das condições de suas vidas. Olha o entendimento, aí está o passo do perdão. Se você não perdoar, permitirá que essas mágoas antigas continuem a dominá-lo. Eu fui um exemplo disso. Não tenho vergonha de dizer que, diante de uma profunda mágoa, há quase 10 anos, eu tive um câncer. Tive um câncer e a certeza minha é muito grande. Diante de uma negação, de um virar de costas, me colocou lá no fundo do poço. Não entrei em depressão, mas me magoei profundamente. E dali adquiri um linfoma não Hodgkin, foi um passo. Felizmente esse linfoma foi curado. No Livro dos Espíritos, no capítulo 12, terceira parte, Kardec faz um comentário muito importante a respeito da mágoa, adicionando à resposta dos espíritos uma colocação muito interessante. Allan Kardec nos diz que quando compreender bem que é no egoísmo que reside uma dessas causas, porque na verdade, na base da mágoa, como da culpa, é o egoísmo. Ou seja, tudo tem que funcionar do meu jeito. O outro não pode absolutamente me contrariar, me ofender, me advertir, me admoestar. O outro tem que bailar na mesma faixa. Eu quero receber só elogios. Olha o egoísmo, gente. E o egoísmo gera o orgulho, gera a ambição, a cupidez, a inveja, que eu falei aqui já, um seminário sobre inveja, e ciúme, olha o ciúme aqui presente, o ódio, que a cada momento o magoam. Quando somos contrariados no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo, no nosso orgulho, eu me magoo. O outro que é o responsável pela minha desventura, pela minha desdita, pelo abandono. Por isso que entender a reencarnação é muito bom. Nós não somos vítimas de nada. Pelo contrário, somos os algozes do passado. Hoje a responder por tudo isso. Por aqueles inimigos que reencarnam no cadinho do lar. Para que possamos trabalhar o que Deus quer que nós trabalhemos. O quê? O amor. Então, aqui perturba todas as relações sociais, provocando as dissensões, olha aí. Separações, me magoou, eu vou me afastar, não quero mais papo contigo. E eu me fecho num casulo. Fico antissocial. Por que eu vou me expor? Se a vida vai me contrariar. Porque a gente se magoa muito com a vida. Quando a vida diz um não para nós. E aí vivemos um processo lamentável hoje, extremamente comum. Chamado de solidão. Como os seres humanos estão sós. Como eles estão psicopatológicos. Doença do século, né? A depressão. Então, provoca as dissensões, aniquila a confiança, pois afinal,
Se eu sou contrariado, de alguma forma, eu fracassei. Ou não correspondi. E aí a minha confiança vai lá para o chinelo. A insegurança. Será que eu vou corresponder? Eu terminei com a minha namorada. Será que a outra namorada vai fazer o mesmo? Será que eu não sou bom o suficiente para ela me amar? Olha aí na raiz a questão da culpa, do egoísmo, do nosso orgulho. Como é bom entendermos isso. Aqui obriga exatamente a se manter na defensiva. Aí eu me fecho para não ser magoado. Aí fico dentro de casa, fico antissocial. O que é o autista? Se nós formos debulhar essa enfermidade. O autista ele é fechado ao outro. Ele vive o seu mundo egocêntrico por conta de um passado delituoso. Então nós temos aí uma gama de pessoas que autossuficiente. Eu não preciso de ninguém. Agora eu vou viver o meu mundo. O mundo egóico. E aí vem a solidão. Vem o vazio existencial. Vem a perda do sentido da vida, das suas finalidades, dos seus objetivos. Vem a tristeza, vem a melancolia, vem o processo depressivo e suicídio. Vou sair da vida. A vida não tem mais sentido, mais significado para mim. A vida só me causa tristezas, só me magoa, só me diz um não, só me fecha a porta. Gente, isso é muito importante. E não podemos esquecer de quê? Dos amigos espirituais ligados na nossa face, atuando para que cada vez nos fechemos mais diante das auroras da vida. A gente não vê o sol, né? Por mais que ele esteja presente. A gente vê a escuridão porque estamos escuros internamente. Enfim, aqui do amigo faz inimigo. Ele compreenderá, às expensas de muita dor, que esse vício, o egoísmo, é incompatível com a felicidade, com a sua felicidade. E Joana nos fala, olha que coisa linda, mesmo diante de uma dor acerba, no interior do diamante bruto, escuro e informe, fulgura uma estrela que aguarda ser arrancada a golpes de cinzel e lâminas lapidadoras. Não há ninguém que não possua bondade interior. Quando a gente compreende isso, a gente começa a ultrapassar esses obstáculos internos, estas montanhas às quais Jesus se refere. É a fé. Então a mágoa, diz Joana, embora, não obstante, desgovernar aquele que a vitaliza, emite verdadeiros dardos morbíficos, doentios, que atinge outras vítimas, imprudentes, incautas, aquelas que se fizeram as causadoras da sua mágoa, conscientes ou não do seu nascimento. Então nós ficamos nesse processo. Eu me magoo, me vingo, e de repente nessa vingança eu magoo aquele que me magoou. Estão vendo essa relação? Vocês sabem qual é o nome disso? Na linguagem espírita, nós caímos num processo de obsessão recíproca. Um obsedia o outro. Um se vinga do outro, que vinga de você, que você vinga do outro, isso vai tomando corpo. E aí, quando não existe um crime hediondo, vêm as doenças, vêm as desencarnações dolorosas. Temos que chegar no mundo espiritual, passar por aquelas fases todas de perturbação, para o esclarecimento, quando ele existe. Quando não existe, vamos habitar as regiões mais trevosas. E haja evolução. Borra sórdida a mágoa. Sabe o que é borra? Sabe? O que é borra? É algo ali, né? Um resíduo ali que
uma mácula, entorpece os canais por onde transita a esperança, impedindo-lhe o ministério consolador. Porque se eu sou vítima, se eu sou pobrezinho, estou sendo sempre magoado, e automaticamente me responsabilizo por isso, aonde eu não agradei para ser magoada, aí vem o sentimento de culpa, eu caio num processo de inércia, de apatia. Segundo tempo nós vamos falar mais sobre isso, depressão. E a depressão, exatamente, ela eclipsa a esperança, o futuro. Ou seja, daqui eu não saio, porque eu sou imprestável, sou inútil, sou um zero à esquerda, a vida não vai criar horizontes para mim. Eu entro num terreno muito triste, de desesperança e desilusões. Em As Dores da Alma, o Hamed coloca muito bem, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, a questão da mágoa. Exatamente tudo que foi dito. Vamos acompanhar aqui o que o Hamed, esse espírito que foi um religioso do movimento jansenista, ele diz: nós reagimos às ofensas e ao desdém, quando somos desprezados, desdenhados, menoscabados, experimentando o quê? Olha aí, olha o ego aí, frustração. Porque se eu sou magoado, é porque também eu não fiz por onde. Eu não sou bom o suficiente. Aí eu caio nesse terreno de frustração, de negação. Negação a mim mesmo e ao próximo. Autopiedade. Eu sou um pobrezinho. Eu sou a vítima. Eu não sou amado, eu não sou querido, eu sou rejeitado, eu sou excluído. Aí vem a raiva também. E a imensa mágoa. Então nós ficamos a trafegar nesses sentimentos de deformidade psíquica, espiritual. Aí vamos culpar as pessoas pelos nossos sofrimentos. É o outro. É sempre o outro. Embora seja nosso. Embora seja um processo de projeção. Projeção inconsciente. Porque inconscientemente nós passamos para o outro o alforje que é nosso. Então culpamos as pessoas pelos nossos sofrimentos, verbalizando as mais diversas condenações, acusações, críticas, ferinas, e em seguida esforçamo-nos exaustivamente para não ver que a origem das nossas dores morais é fruto de nossa negligência e comodismo. Olha que alerta que Hamed nos dá. Diante da mágoa, que nós possamos entender, né? E não ficar a transferir e a culpar o próximo. É isso aí. É a dor, é a lágrima da mágoa, né? Aquela alma, aquela gota que tritura, que corrói, é igual ácido. Porque é um corrosivo da alma. Eu sou negado. E se eu sou negado, eu não tenho a mínima chance. A mínima chance de ser querido, de ser acolhido, de ser embalado, de ser amado. E essa é uma das frases mais significativas da mágoa, né? Porque as pessoas vão esquecer o que você disse. Às vezes você disse uma palavra de baixo calão, chula, mas esquecem. Às vezes vão esquecer o que você fez, mas elas jamais esquecerão o que você as fez sentir. Isso aqui eu me lembro de uma moça lá de Nova Friburgo, isso ela me contou pessoalmente. Ela foi traída, ela foi vilipendiada pelo marido, ela foi explorada pelo marido financeiramente. O marido fazia de tudo com ela. E ela deu prosseguimento ao casamento. Perdoava, quer dizer, esquecia o que ele fazia, o que ele dizia, bebia, batia nela.
Um belo dia, ela deu uma entrada na separação, depois de mais de 20 anos de casamento. E aí, lá nos autos, constava, né, as queixas dela. E aí o juiz perguntou: minha senhora, a senhora sofreu 20 anos, seu marido lhe batia, seu marido lhe explorava, seu marido lhe traía, e a senhora nunca pediu separação, agora a senhora está pedindo por quê? Pois é, senhor juiz meritíssimo. Sabe por quê? Aí o juiz: não, ele me chamou de caolha. Mas como assim? Pois é, quando ele casou comigo, ele sabia que eu era caolha. Então nunca admitia que ele me dissesse isso. E ele disse. Quer dizer, diante de tudo que ele fez, do que ele dizia, ela esquecia. Mas bastou ela chamá-la de caolha e ela sentiu muito com isso. Era um trauma dela. Ela não admitia isso. Então a mágoa ela é relativa. Continuando com Hamed, o produto amargo de nossa infelicidade amorosa são nossas mágoas. Resultado direto de nossas expectativas, aquilo que nós criamos como expectativa. Então minha mãe não pode me ofender. Meu filho não pode me ofender. Meu marido, muito menos. Só a sogra. Que não se realizaram sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. Quer dizer, o que nós criamos. Isso nós chamamos de crenças. São os nossos valores. Que quando contrariados, caímos nesse terreno tão desastroso da mágoa, do ressentimento. E Hamed complementa aqui. É profundamente irracional nutrir a crença de que nunca seremos traídos e de que sempre seremos amados e entendidos plenamente por todos. São os nossos valores pré-estabelecidos pelo nosso ego. Quero ser amado por todos, de preferência que alguém desenrole um tapete vermelho para eu passar. O que é isso, gente? É o nosso poder lá de trás. Eu vou falar isso na depressão. Porque a depressão é uma doença do poder. É uma doença do ego. É uma doença, né, de um poder que nós tivemos e que hoje não temos. Mas isso é o segundo tempo. Sentimentos não morrem. Poderemos enterrá-los. Os processos de recalque que a gente reprime. Mas mesmo assim continuarão conosco. O sentimento não vai ser eliminado mediante, por exemplo, a vingança. Então precisamos admitir, como diz Hamed, se não forem admitidos, se não forem aceitos, se não forem compreendidos, senão vamos mudar o quê, meus irmãos? Será que vamos continuar como aqueles de antanho, achando que o milagre vai resolver nossas vidas, que os espíritos vão resolver nossas vidas, que Jesus vai nos salvar, sem a gente mover uma palha sequer? Buscar o milagre, como muitos ainda o buscam na casa espírita, vão lá para botar o nome e vão embora, ou chegam no final da reunião só para tomar o passe, achando que aquilo vai resolver o problema? Lê do engano. Não existe isso, meus irmãos. Se não houver transformação, esforço, perseverança, sacrifício, se não forem admitidos, diz Hamed, se não serão compreendidos e, consequentemente, estarão desvirtuando a nossa visão do óbvio e do mundo objetivo. Então é o processo de autoconhecimento, de autoaceitação, de compreensão de nós mesmos. Temos que entender que a gente se magoa, que a gente se contraria. Para mudar isso, gente. Para termos um pouco mais de compreensão e de resignação. Senão não há mudança e não há evolução. E vamos ficar aí, nesse processo do ir e vir. Quando nos for permitido, né? Porque o planeta está em transição. Então vamos para onde? Para onde o magnetismo nosso nos imantar. A que orbes? Onde há prantos e ranger de dente, porque vamos continuar os mesmos? Teimosos, obstinados, endurecidos?
Então, diz Joana, hábil, disfarça-se a mágoa, utilizando-se de argumentos bem urdidos, bem elaborados, para negar-se ao perdão. Eu pedir perdão? Ou fugir ao dever do esquecimento? Então, enquanto nós não trabalharmos isso, termos a coragem de reconhecer nossos erros, pedir perdão, para evitar a mágoa, que consequentemente vai gerar vingança, e aí vamos também nos magoar porque não nos perdoamos e ficamos nessa obsessão recíproca. Até quando? Quando o câncer nos consumir? Quando as doenças autoimunes nos levar a situações dramáticas, que vocês vão ver aqui? Por isso que o Jung diz que tudo do nosso inconsciente, os conteúdos do nosso inconsciente, estão sendo constantemente projetados naquilo que nos circunda. Com granossales, quer dizer, com uma pitada de veneno, de sal, com granossales, uma pitada de sal, sempre vemos nos oponentes os nossos erros inconfessáveis. Então isso se aplica muito bem na mágoa. Quando eu me magoo, a culpa é do outro. Mas, na verdade, estamos fazendo a projeção da culpa que nos pertence, de que nós não aceitamos. Os nossos erros, que fez com que o outro nos ofendesse, muitas vezes. Às vezes soltamos uma palavra sutil e fazemos com que o outro cria aquela explosão interna, nos magoando. E o outro é o responsável, quando, em verdade, o responsável somos nós. Muitas distonias orgânicas são o resultado do veneno da mágoa, que, gerando altas cargas tóxicas sobre a maquinaria mental, diz a nossa Joana, produz desequilíbrio no mecanismo psíquico. Olha aí a depressão. Com lamentáveis consequências nos aparelhos circulatório, digestivo e nervoso. Então é importante sabermos disso, né? E aí vocês vão ver um estudo que eu fiz. Porque doutrina espírita, se a gente não tomar cuidado, a gente passa batido, principalmente as obras de André Luiz, que fala, mas muitas vezes não expõe. Não se aprofunda, para que nós nos aprofundemos. Por isso que a obra de André Luiz ainda vai levar um grande tempo para ser totalmente entendida. Vocês veem que André Luiz nunca mais deu comunicação. Por quê? Porque nós não entendemos ainda a obra de André Luiz. Tem que queimar pestana, gente. Aí nós vamos em Obreiros da Vida Eterna, esse capítulo 14, prestando assistência. Olhem o que está dito por Fabriciano. Tolas leviandades do marido bastaram para que maldissesse o mundo e a humanidade. Olha a mágoa. Marido foi leviano e aí a criatura se magoou. Se magoou, se entristeceu, entrou em processo de depressão, de revolta. Não quis mais viver. Suicídio inconsciente. E tanto pediu a morte, não teve coragem de praticar o suicídio direto, insistindo pela morte, entre a mágoa do marido e a mágoa da vida. Por que ele fez isso comigo? Por que a vida gerou isso tudo na minha existência? No meu currículo? Irritação persistente que ela veio desencarnar com icterícia complicada, com simples surto gripal. Quer dizer, ela primeiro ficou ictérica, depois um processo gripal virótico, diante de uma imunidade já bastante comprometida, ela desencarna sob a forma de um suicídio inconsciente. Aí eu me cocei. Porque a icterícia, e aí? Ele não pode cruzar os braços. Aí eu vou pesquisar isso, eu vou botar minha cabeça para funcionar. O que a mágoa tem a ver com a icterícia? Alguém sabe o que é icterícia? Hã?
Se vocês não sabem, eu vou apresentar aqui uma icterícia. Pois é, né? Aí está a icterícia. Então vamos ter que entender um pouquinho de icterícia. Não vou me aprofundar muito na parte médica, porque não vem ao caso, mas pelo menos vocês entenderem mais ou menos. Causas de icterícia. Aí é um prato feito. Vão se deliciando aí. Mágoa, icterícia. E aí algumas causas. Hepatite, cálculos biliares. Aí eu faço aqui uma parada. Cálculo biliar. Cálculo é pedra. Pedra é rigidez. Será que o magoado é rígido a ponto de formar cálculos biliares? Sim. Eu não posso ser magoado. Tudo tem que funcionar dentro das minhas expectativas. Não posso ser rejeitado. Mas, consequentemente, se sou magoado, aonde eu errei? Olha a rigidez aí. Então, não posso errar. Eu tenho que ser bom para não ser magoado pela vida, pelas pessoas. Eu tenho que ser perfeito. E aí vai ser o nosso tema do próximo mês, perfeccionismo, que está ligado a todo esse circuito que eu estou fazendo, né? Inveja, ciúme, perfeccionismo, mágoa, depressão. E o câncer? Já falamos disso, a mágoa gerando câncer. E se o pâncreas for o órgão, né, predisposto? Olha aí, câncer de pâncreas, substâncias tóxicas, hepatite autoimune. Por que eu botei em destaque? Porque se a culpa na raiz da mágoa, que a mágoa é a projeção da culpa, a culpa eu tenho que me punir. Porque afinal de contas eu não posso errar, eu não posso fracassar, eu não posso falhar, olhem só. E aí eu faço anticorpos contra mim mesmo. E neste caso aqui, contra o meu fígado, aonde é o órgão gerador de ectoplasma. Essa energia está ligada aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. Então eu me agrido, como agrido as minhas hemácias. São as doenças autoimunes que geram hemólise, a ruptura do glóbulo vermelho. E aí vem outras, cirrose biliar primária, obstrução biliar por infecção, tumores. Que beleza! Olha o que a mágoa gera, se a mágoa gera icterícia tem essas causas. E aqui, só para título de ilustração, que eu acho que é importante, eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. O que é a bilirrubina? Vocês já fizeram exame de bilirrubina? Suspeita de hepatite, de cálculo? Pois é o excesso de bilirrubina que dá icterícia. Se a icterícia está ligada à mágoa, a mágoa gera um derramamento maior de bilirrubina na circulação. Se for aqui, é destruição dos glóbulos vermelhos. E em situação normal, os glóbulos se rompem mediante a idade. 70% dos glóbulos vermelhos são hemácias velhas que se rompem. Ou aquelas produzidas pelo fígado e umas chamadas de hemácias aleijadas. Então se rompem e na ruptura sai a hemoglobina, porque dentro da hemácia tem hemoglobina que transporta o oxigênio. E o oxigênio está ligado à energia, gente. Se está ligado à energia, está ligado ao ectoplasma. Afinal de contas, a atmosfera é rica em ectoplasma. Aí nosso pensamento vai divagando, vai elucubrando, melhor dizendo. Então, quando há um derramamento na ruptura de hemácias de hemoglobinas, a ruptura hemoglobina. Globina é uma proteína, cujos aminoácidos serão reaproveitados na fabricação de novas proteínas. E o radical M é um radical que tem o ferro, tá? E que tem a biliverdina, que sofre a ação de uma enzima chamada biliverdina redutase, formando a bilirrubina, indireta. Então, qualquer coisa que atue antes da conjugação da bilirrubina
que é feita no fígado, há uma alteração, uma destruição excessiva de hemácias, fazendo aumentar a bilirrubina, que no caso aqui é a indireta, porque não houve conjugação no fígado. A conjugação é feita no fígado, porque ela se torna bilirrubina quando ela se junta com a albumina, e aí vai para o fígado para ser conjugado. Então, é um fenômeno de transporte, de captação e de conjugação. Então, qualquer coisa que altere também a região do fígado, as hepatites, os cânceres, você tem um aumento também de bilirrubina, gerando icterícia, como no caso das hepatites. Ou após a fabricação da bilirrubina direta, no caso, por exemplo, de cálculos que obstruam o fluxo da bilirrubina. Porque a bilirrubina precisa ir para o intestino para dar cor às fezes, que nós chamamos de estercobilina. Ou vai ser absorvido, ou não. E vai ser absorvido e vai para os rins, formando o urobilinogênio, que dá cor à urina. Por isso que as pessoas com urina de cor de Coca-Cola são portadoras de um aumento de bilirrubina. E as pessoas com fezes de pedreiro, de massa de pedreiro, né, é uma alteração também das bilirrubinas por um processo obstrutivo. Então, qualquer coisa que gere um distúrbio do metabolismo da bilirrubina gera icterícia. Para que vocês entendam a ação da mágoa que André Luiz nos fala, daquela mulher que desencarnou por conta das tolas leviandades do marido. Fantástico, né, gente? Quando a gente lê André Luiz, a gente entra em, desculpe o termo, em erupção. E Jean-Yves Leloup, no livro O Corpo e Seus Símbolos, que eu acho que é um livro que todos deveriam ler, principalmente aqueles da área de saúde, esse Leloup, esse amigo Leloup, eu tenho a coleção dele toda, né? É um PhD em psicologia e doutor em filosofia. Ele de vez em quando vem ao Brasil. Ele foi um padre dominicano. Então, ele fala do fígado e das vias biliares. Perfeito? Da vesícula, do colédoco, que leva a bilis para o intestino, para ajudar na digestão dos alimentos, que vai dar cor às fezes. E olha o que ele diz. Uma certa tristeza, depressão, mágoa, sentimento de injustiça, de ingratidão, olha aí, uma certa melancolia, o estado melancólico, podem estar relacionados a um problema do fígado, como vocês viram aqui. Questão da icterícia, que o nosso Fabriciano nos fala lá no livro Obreiros da Vida Eterna. Então a palavra melancolia vem lá do grego, significa bile negra, melano, preto, escuro, colia, bilis. É uma bile tóxica, que pode provocar uma série de sintomas, como vômitos, olha a icterícia aí presente, na visão de Jean-Yves Leloup. Tudo que André Luiz fala lá. Problemas alérgicos e calafrios. E quando isso é intenso, pode gerar isso aqui que nós chamamos de insuficiência hepática aguda. Fígado todo alterado, como vocês estão vendo. Então, os pensamentos de mágoa, que vai acabar gerando icterícia, geram uma insuficiência hepática aguda. Por isso, os franceses denominam a alteração hepática de ronger le foie, que quer dizer roer o fígado. Então, quando a gente está magoado, a gente está roendo o fígado. Ou quando a gente está medroso, estamos roendo o fígado. Quando estamos com raiva, estamos roendo o fígado. Quando estamos ciumentos, estamos roendo o fígado. Geniosos e vingativos, que já é uma consequência da mágoa. Quem se magoa, normalmente quer vingar. Coitadinho do fígado. Então, para a gente ver, né? Por isso a doutrina, no seu tríplice aspecto, para que a gente entenda isso. Em contraposição, olha o fígado sadio. Entendendo que o fígado é o grande fabricante de ectoplasma, que é o fluido vital, que está ligado aos nossos pensamentos, equilibrando nossos pensamentos, nossas emoções, vamos ter um fígado assim. E não assim. Qual que vocês preferem?
Assim ou o outro. É uma escolha de vocês. Não é que vocês não se magoem, mas entendam as vossas mágoas. Ou melhor, as nossas, né? Que eu também magoo. Sou diferente, não. E olha que coisa interessante. Fígado sadio é morada de luz, estocada, nutrido pelas Escrituras. Quer dizer, quando a gente segue as leis de Deus, as Escrituras. A Bíblia Sagrada. E o fígado vem do latim ficatum, que quer dizer figueira. Ou seja, o nosso fígado é a figueira. Se for a boa figueira, nutrido pelas Escrituras, teremos um fígado sadio. Caso contrário, parábola da figueira seca. Vamos secar nossos fígados. Aquilo é o tecido, né, que envolve o fígado, uma parte dele. Quer o nome? Cápsula de Gleason. Gostou? Bonita, né? Aí nós entendemos o que Jesus falou para Natanael. Eu te vi, Natanael, quando estavas debaixo da figueira. Está lá em João 1, 45, 51. Quer dizer, estar embaixo da figueira é estar lendo as Escrituras e seguindo as Escrituras, nutrido pelas Escrituras, ectoplasma equilibrado, saúde, fígado bonito. Agora, quem está magoado não está debaixo da figueira. Deve estar debaixo da figueira seca, né? Para os antigos, diz Lelupe, a vesícula biliar é a sede do discernimento. Olha que coisa linda. Ou seja, se nós estamos não rígidos, se estamos discernindo a nossa essência, nós estamos na sede do discernimento. Então, a maior parte das doenças do fígado ou da vesícula biliar era considerado como uma recusa a ver claramente, ou seja, aquele que está num processo de discernimento, está num processo de autoanálise. Discernir o bem do mal, o certo do errado. Então, esse indivíduo que está numa faixa de discernimento, é um indivíduo que a gente chama de quê? De flexível. E não um indivíduo duro. Vocês se lembram lá nas causas de icterícia que eu mostrei? Por conta da mágoa, que André Luiz nos fala através de Fabriciano, que tem cálculos de vesícula. Então, o indivíduo que se recusa ao discernimento, rígidos, duros, que não podem errar, que se culpam, aí fazem a projeção da culpa no outro, se magoam, e aí vocês viram que gera uma série de enfermidades que levam à icterícia. Vocês se lembram que está lá cálculos de vesícula? Daquela relação que eu mostrei? Pois é, são pessoas que não têm discernimento. Aí forma isso aqui, gente. Olha que beleza. Está uma vesícula biliar repleta de cálculo. Para os médicos da Terra, é apenas um distúrbio do metabolismo. Para nós que entendemos a psique e o espírito, são indivíduos formadores. Os indivíduos formadores de pedra são indivíduos rígidos. São indivíduos que não aceitam a falha, o fracasso. E aí se culpam. Aí projetam a culpa no outro sob a forma de quê? De vítima e de mágoa. Eu sou um magoado, pobrezinho sou eu, o outro é o culpado. Aí nós começamos a fazer a correlação da medicina, da psicologia e a doutrina espírita, principalmente através das obras de André Luiz, como vocês viram. Por isso Lelupe diz, para ver a luz, lembra-se das Escrituras, do fígado, está debaixo da figueira, está nutrido pela luz, pelas Escrituras. Então, para ver a luz, para reencontrar esse discernimento, é preciso enfrentar não somente o que nos faz medo, principalmente o medo de fracassar, mas o que nos entristece. Olha aí a mágoa, olha o processo depressivo aí íncito. Vamos falar daqui a pouco no segundo tempo. Então, diz Lelupe, é sempre um caminho de autoconhecimento. Não há outro caminho. Aí nós entendemos por que Jesus falou. A sua tristeza, a sua mágoa, seu sentimento de injustiça, desde que visto
analisado e compreendido, converter-se-á em alegria. Isso tem uma expressão, inclusive no cérebro, porque a partir do autoconhecimento nós vamos ativar as áreas do prazer, as zonas de recompensa, córtex órbito-frontal, estriado ventral, área estriada ventral, tegumentar ventral, que são as áreas da recompensa. Vejam como Jesus coloca. Jesus não nos fala, a vossa tristeza virará alegria. Não, ele fala em conversão, em metanoia, gente, em mudanças que cabe a nós. Entendermos nossas mágoas, nossas tristezas e a partir da autocompreensão fazer a mudança. E aí nós vamos estimular áreas compatíveis no nosso cérebro, na nossa organização cerebral. E aí eu fui extrair, para que a gente compreenda esse mecanismo, um capítulo do livro Ectoplasma, do nosso colega lá de São Paulo, o psiquiatra Luciano Munari, em que ele fala da insuficiência hepática. Nós falamos das doenças hepáticas que geram icterícia, mas inicialmente há um prejuízo funcional do fígado, que é o que gera o ectoplasma. E o ectoplasma está ligado ao pensamento. Então, pequenas mágoas, que depois vão se intensificar, gera uma insuficiência funcional hepática. Vamos ver como isso funciona? Diz ele, o fígado parece ser o grande produtor de ectoplasma. Não que as outras células do organismo não o produzam, mas parece que o fígado é a sua grande usina de fabricação. Então, se nós temos um ectoplasma deformado por conta de nossas mágoas, de nossas culpas, que nós vimos lá a frase francesa, ronger la foi, roer o fígado, vingativo, ciumento, invejoso, nós estamos alterando o nosso fluido vital, o nosso ectoplasma. Isso vai gerar o quê? Distúrbios hepáticos. Inicialmente, uma insuficiência hepática. A posteriori, doenças hepáticas, gerando icterícia, que vocês viram lá em André Luiz. Aí está a organização, já mostramos isso. Olha só, tudo funciona daqui. O metabolismo da glicose, que vai ser feita nessa organela celular, chamada mitocôndria, e aqui que está o estoque nosso de energia. Por isso, formação de ATP, trifosfato de adenosina, via normal. Então, nada que altere isso aqui, seja emoções negativas, mágoas, deficiência de sais minerais, produtos tóxicos, deficiência das vitaminas do complexo B, nós vamos ter uma produção normal de ATP. Agora, quando alteramos ou potencializamos o que está na mitocôndria, que nós trazemos de outras existências, lá dentro da célula, há uma derivação e um acúmulo de ectoplasma. Então, qualquer sentimento que desvirtue o nosso equilíbrio, a nossa homeostase, vai haver uma mudança no ATP e, consequentemente, no nosso ectoplasma. Olha o que o Munari fala, interessante isso. Diz ele, então, a produção normal de ectoplasma ocorre quando temos uma nutrição celular adequada em micro, macronutrientes e a ausência de quaisquer fatores que interfiram no metabolismo da glicose para gerar o ATP. Agora, quando há uma deficiência, e aí nós vamos inserir as questões mentais, as nossas mágoas, as nossas culpas, que já foi aqui mostrado a vocês, para a formação do ATP, ou produtos tóxicos, vai um desvio para a via ectoplasmática, já que o fígado é um grande fabricante de ectoplasma, que levaria uma produção anormal. Olhem só. Quer dizer, uma produção anormal de ectoplasma prejudicial começa a fazer com que o fígado trabalhe mal. É só uma questão funcional, gente, ainda não virou doença. A insistência do sentimento negativo acaba destrambelhando todo o metabolismo hepático. Por isso que a gente, logo, estou passando mal do fígado, está mesmo. Está mesmo. Quando a gente se desequilibra, eu estou mal, estou com enjoo, estou com isso, estou com dor.
Exatamente isso. O fígado não está legal. E acumulamos esse ectoplasma, principalmente nessa região, chamada região abdominal. E aí vem um desconforto, né? Gases, enjoos, mal-estar. A gente atribui logo que é a comida. Ah, foi alguma coisa que eu comi. Por que a gente não fala, foi alguma coisa que eu senti? A mágoa que eu senti daquele abandono, daquela palavra maldita, mal colocada. Pois é, né, irmãos? Doutrina é isso. Então, quanto mais ectoplasma, aí vem as questões espirituais. Por quê? Vamos acumular ectoplasma, diminui o ATP para o equilíbrio da célula, e o que vai acontecer? Nós vamos reter menos o corpo espiritual no corpo físico. Entramos num estado alterado de consciência. Proporcionando o quê? Um deslocamento, um afrouxamento, um desacoplamento para fora do corpo. Nos tornamos médiums. Que beleza! Que tipo de espírito vai vir por conta disso? Se nós estamos numa faixa de mágoa, de culpa, de raiva, de vingança. Pois é, né? Olha aí o ectoplasma. Isso dá também um seminário. E quanto mais para fora ficamos, menor a sensação de capacidade de atuar sobre o próprio corpo. Dando aquela sensação de corpo pesado, de cansaço, de lassidão, de fraqueza. Quanto maior o deslocamento, maior a sua expansão para o mundo espiritual. O que leva a uma maior percepção dessa outra dimensão. Talvez por isso, grande parte das pessoas com a chamada síndrome ectoplasmática começam a perceber vozes, vultos e alterações psíquicas por conta disso. O que gerou isso, esse acúmulo de ectoplasma? Saindo da via do ATP. Nossos desequilíbrios. Em que a gente diz logo, foi a comida, tive um pesadelo, é porque eu comi uma feijoada. Não faz mal não, gente. Isso é uma questão de hábito. Nós temos que reforçar a alimentação à noite e de manhã, como faz o americano. Então nós temos um equívoco de achar que de manhã a gente tem que comer pouquinho e à noite tem que comer um pouquinho. A gente tem que comer o que a gente precisa. E não é ficar culpando a alimentação. A gente tem que culpar o nosso psiquismo. Aquela mágoa que a gente teve durante o dia, aquela culpa, aquela raiva, aquela vingança. Aí, ó. Tudo isso gera alterações hepáticas. Inclusive emoções negativas, que é o que eu quero mostrar. Nos domínios da mediunidade, exatamente o Aulus nos fala que o ectoplasma está em si tão ligado ao pensamento do médium quanto as forças do filho em formação se encontram ligadas à mente maternal. Tal a ligação do nosso pensamento com essa energia vital. Então, quando não estamos pensando bem, adequadamente, nós estamos interferindo no nosso ectoplasma. E Joana, nós estamos encerrando, não se magoem por isso. Olha aí, corroborando o que Aulus disse. O homem é, sem dúvida, o que vitaliza pelo pensamento. Ó, vitaliza. A ação do pensamento na energia vital. Porque ectoplasma é energia vital. Então, o que nós estamos fazendo com o nosso ectoplasma? Suas ideias, suas aspirações constituem o campo vibratório no qual transita e em cujas fontes se nutre. Então, nós vamos, a pouco e pouco, admitindo todo esse conhecimento, tudo que a ciência vem nos trazendo, corroborando, endossando e contemplando a nossa querida doutrina. Por isso, volto a afirmar, né? Nós temos muito ainda que aprender. Muito. Por isso que André Luiz não deu outra comunicação. Ainda não sabemos nada da sua obra. Agora que nós estamos começando, né, Jorge, a perceber. Então, quando eu fiz esse estudo da mágoa e vi lá icterícia, eu falei, eu vou querer saber a correlação de mágoa com icterícia. E aí trouxe essa pesquisa para vocês. Então, enfraquecendo ou estiolando os ideais, espalhando infundadas suspeitas, a mágoa consegue isolar,
Aí vem o sentimento de solidão, melancolia, vazio existencial, que pode levar ao suicídio, processo depressivo que daqui a pouquinho ninguém vai sair daqui hoje magoado nem deprimido. Impossibilitando muitas vezes, por conta dessa retração, desse isolacionismo, a cooperação dos socorros externos, procedentes daqueles que querem nos ajudar. A gente fica insulado, ilhado entre quatro paredes. O teu ofensor merece tua compaixão, nunca o teu revide. Falamos isso agora há pouco. Aquele que te persegue sofre desequilíbrios que ignoras, e não é justo que te afundes com ele no fosso da sua animosidade. Temos que romper isso, gente. Porque se a gente se vinga, a gente gera mágoa no outro, aquele que nos ofendeu. E aquele que se ofendeu vai também nos magoar. E ficamos nessa obsessão recíproca. Temos que cortar isso como espíritas, entendedores da doutrina, desses mecanismos. Cabe a nós. Responsabilidade é nossa. Ser espírita não é fácil. É bom dentro da casa espírita. Como diz um amigo meu, entra na casa espírita, bota o crachá. É espírita de crachá. Saiu, joga fora o crachá, ou guarda. Então, para perdoar e não se magoar, é necessário acrescentar as coisas novos significados. É o ressignificar a atitude do outro. Aí inicia-se o projeto, o trabalho do perdão. Compreender uma experiência de forma diferente, nos fala Hamed. Para perdoar é preciso remodelar nossas atitudes. Aí vem o auto-perdão. Dá um significado novo para a sua atitude. Porque a auto-mágoa é a culpa. Então, voltar nossa atenção para outro prisma do contexto e perguntar a nós mesmos: o que mais isso poderia significar? O que fez o outro tomar essa atitude? O que fez a mim eu tomar essa atitude? É dar um novo significado. Por isso Jesus disse: não vos digo que perdoei até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Para cada atitude, mesmo que repetida, dê um significado. Repita o significado. Ressignifique. Estaremos perdoando.